Há 12 anos, Sebastião participou de uma invasão com integrantes do Movimento do Sem Terra na cidade ocidental, município a 48 quilômetros de Brasília, e foi uma das 60 pessoas que ganharam um pequeno lote no projeto de assentamento Cunha. Apesar da ajuda inicial do governo, Sebastião não conseguiu ter sucesso como agricultor. A única produção nos 6 hectares de terra é o feijão de porco, uma leguminosa que serve como adubo. O produto garante uma renda de apenas R$ 1.200 por ano. A terra descuidada e a casa humilde refletem a situação de pobreza de Sebastião. Então não tem água aqui, né? Então já não tem nem jeito de trabalhar direito, né? Fazer uma horta, hortaliça, uma coisa, né? Como é que trabalha com terra sem água, né? Não tem jeito. Você fica parado pensando como é que vai. Fizeram um poço artesiano lá na beira daquela lagoa grande, lá embaixo, não fizeram aqui para nós onde é seco. Aqui, nossa vizinhança aqui quase tudo sem água. Mário é um pequeno agricultor que, assim como Sebastião, ganhou um lote de 6 hectares. Mas as semelhanças param por aí. Ao contrário de Sebastião, Mário lucra R$ 1.200 por mês com a produção. Ele planta mandioca, feijão, milho, frutas orgânicas e tem planos de expansão. Quer começar a produzir farinha de mandioca e trabalhar com turismo rural. Outra coisa para dar certo é a questão da paciência, porque ela é uma atividade não de curto prazo. Às vezes muitos companheiros, inclusive, têm algum problema porque pensa que é muito imediatista. E não é assim. Na agricultura tem o tempo certo. Uma das atividades da agricultura familiar é a diversidade. Realmente a gente não pode pensar na monocultura e tal. Tem que ter a diversidade, tanto para a segurança alimentar nossa, a autossustentação, como você vender o excedente para você gerar alguma renda, porque sem renda ninguém consegue sobreviver. De acordo com o INCRA, em 40 anos de existência do Instituto, já foram assentadas 1 milhão de famílias em mais de 8 mil projetos de assentamentos. São cerca de 80 milhões de hectares em todo o Brasil, mais de 3 vezes o estado de São Paulo. Mas apenas assentar os brasileiros sem terra não é suficiente. Problemas como a falta de capacitação dos novos proprietários, de tecnologia aplicada nos assentamentos e de investimentos fazem com que 7 entre cada 10 famílias assentadas não consigam gerar renda. O dado é de uma pesquisa da CNA e Ibope. Segundo o estudo, apenas 27% dos assentados pelo Programa de Reforma Agrária conseguem gerar renda além de alimentar a família. 72% não conseguem. Destes, 24% produzem o necessário apenas para sobreviver. 10% não conseguem produzir o suficiente nem para o próprio abastecimento e 37% não produzem absolutamente nada. O Brasil já desapropriou e assentou mais do que uma Europa. São 80 milhões de hectares que o Brasil já disponibilizou. Nós temos 875 mil famílias para 8.310 assentamentos. Destes, 3% apenas estão emancipados. 97% depende ainda da cesta básica do final do mês, dos recursos do orçamento da União, dos estados ou dos municípios. Mas a confiabilidade da pesquisa tem sido questionada. Essa questão da pesquisa que foi feita, ela é ineficiente para nós, porque 9 áreas não demonstram que é a totalidade do Brasil, né? Inclusive com relação à produtividade. Cada região tem seus índices. Nós questionamos muito a pesquisa Ibope-CNA. Nós achamos que ela não tem uma base científica, nós achamos que ela precisa ser discutida, nós não temos essa pesquisa como uma referência, nós não negamos os problemas que nós temos no campo, nós não negamos assentamentos que precisam ser melhorados. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, completou 40 anos agora em outubro. O trabalho do Instituto é fiscalizar e desapropriar a terra improdutiva que não cumpre a função social para promover a reforma agrária. O problema levantado por muitos é que os índices que medem a produtividade da terra são da década de 70. A gente pauta a revisão dos índices, que ele está atrasado há 30 anos, isso está na Constituição, tem que ser revisto. A gente só não entende por que os ruralistas têm tanto medo dessa revisão.
Até porque a gente acha que não causaria tanto impacto. O índice de produtividade, alguém tem índice de produtividade para a indústria brasileira? Não tem. Tem para o varejo brasileiro? Não tem. Tem para o turismo brasileiro? Não tem. Tem para o governo brasileiro? Não tem. Certo? Só tem que ter para o produtor rural? Quer dizer, essa é a grande pergunta. A CONTAG tem uma opinião muito clara a respeito disso. Hoje, os índices de produtividade são parte integrante da legislação brasileira, são processos constitucionais e eles precisam ser revistos. Não se pode comparar, nesse caso, a outras profissões. Para outras profissões, existem outro mecanismo de índice de produtividade. Ou seja, o médico tem seu CREA, o agrônomo, você tem outras questões. Apesar de os dados da pesquisa da CNA e IBOP serem questionáveis na avaliação de muitos, uma opinião une ruralistas e sem terra. Para que a reforma agrária seja bem-sucedida no Brasil, não basta desapropriar terras e entregá-las a outras pessoas. O caminho é um pouquinho mais longo. Tudo aquilo que simboliza e significa o acesso à terra, que é a moradia, que é o modo de viver, que é a sua cultura e, consequentemente, tem que ter a infraestrutura com as políticas públicas necessárias, além de moradia, de transporte, de educação, de investimentos culturais e financiamentos, acesso a créditos. A reforma agrária, que a gente acredita que seja eficiente, ela exige que a gente tenha não somente acesso à terra, mas que a gente tenha acesso a crédito, né, para a produção, que a gente tenha acesso à escola, à infraestrutura, né, para ter agroindústria, enfim, para poder fazer produção e agregar renda, fazer com que a juventude permaneça no campo.